Boa noite a todos. Vamos nos colocando à disposição do alto, aos mentores das nossas aulas, aos nossos amigos espirituais, que a gente possa se colocar à disposição de toda essa egrégora que administra, orienta e intui essa aula, para que possamos cada vez mais entender as questões espirituais, que cada vez mais entender que o bem é o caminho, né, que nos leva para a verdadeira eternidade, né? Então, vamos agradecer mais uma vez nesse ano essa oportunidade de estarmos todos juntos. Então, vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Seguindo nos estudos do livro Entre a Terra e o Céu, hoje a gente vai para o capítulo 8, página 48, para quem acompanha pelo arquivo em PDF. Deliciosa excursão. O velhinho desencarnado demonstrava absoluta indiferença ante a descrição do nosso orientador. Mas como se a presença da nobre senhora lhe despertasse novo interesse, fitou-a, de olhos subitamente iluminados, e bradou: Antonina, Antonina, socorre-me! Tenho medo, muito medo. A interpelada, que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela, fixou, triste, e inquiriu, com amargurado semblante: Vovô, que fazes? O ancião curvou-se e implorou: Ajuda-me! Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro. Assemelha-se a um demônio, morando em minha consciência. Tentava agora enlaçá-la, aflito, mas Clarencio interferiu, indicando-nos: Ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo, e de certo cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. E abraçando o paternal, recomendou: Você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa, enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá por sua vez o socorro de que necessita. O velho sorriu conformado e aquietou-se. Deixando-o a sós na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos e conversando nossas irmãs, e conservando nossas irmãs no circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem na terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora em colorido e cantante de lúculo. Atingindo formosa paisagem, banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor se distendia, fixei o semblante de nossas companheiras, que se mostravam estáticas e felizes. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se fora uma filha, apoiada nos braços paternos, inquiriu maravilhada: Por que não transformar esta excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo à maneira de insuportável cruz de carne,
quando conseguimos sentir a terra de longe. É verdade, concordou a outra irmã, que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer, olvidando os pesares e os dissabores do mundo? Compreendemos, ajuntou o ministro generoso, compreendemos quanta inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir, sem jamais desmerecê-la. Achamo-nos ainda distantes da redenção total, e todos nós, com alternativas mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. À medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar a longos sorvos. Flores de contextura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando as leves virações que sussurravam encantadoras melodias. Como se trouxesse agora todo o busto engrinaldado de luz, Clarencio sorria, bondoso. Emudecera-lhe a palavra. Sentíamos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia a admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar: morrer hoje, se a carne não nos pesasse mais. O ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato: se hoje abandonassem o veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal? E fitando Antonina com bondade misturada de compaixão, observou: agora, vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que um palácio dourado, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las-ia ao mundo carnal, à maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos menos felizes da existência lhes falariam o espírito mais imperiosamente do que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados, e naturalmente desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis, trocando a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, de vez que a ventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavra. Fim da pausa ligeira, o instrutor continuou: somos devedores uns dos outros. Laços mil nos jungem os corações. Por enquanto,
Não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro. O amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida, e o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar-nos mutuamente. Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza, que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. Nossas irmãs, tocadas por júbilo inexprimível, afiguravam-se-me formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. É pelo trabalho, prosseguiu o orientador, que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A Terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante. E nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. O verme, arrastando-se, trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutescendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas. E nossa alma, em constantes peregrinações, através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade, em movimentação para a glória da verdadeira vida. E só pelo trabalho, ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Antonina, que parecia mais acordada do que a sua companheira, para a contemplação do excelso quadro que nos circundava, perguntou com elevo: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita a felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Sim, sim, confirmava Clarencio enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia célere. Mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo. Qual o ouro que se acolhe no chão, em porções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível, a serviço de nosso espírito imortal. Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, aventurou Antonina reverente. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores, atalhou Clarencio bondoso. E, indiscutivelmente, não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar
sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando. A lei é sábia. De qualquer modo, porém, não olvidemos que o nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o pretérito em sua afeição total. O ministro fez ligeiro intervalo, sorriu paternalmente para nós e rematou. A lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações. Assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie a que se subordina. O firmamento parecia responder às sugestões da palestra admirável. Bandos de aves mansas pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. O sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à apreciação comum na Terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Por abençoada e colorida colmeia de amor, harmonioso casario surgiu ao nosso olhar. Centenas de gárrulas crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. Final do capítulo 8. Bom, a gente dá início, então, a análise desse capítulo, que, claro, eles são todos curtos, mas tem sempre uma mensagem com outra. Pelo menos esse texto curto tem pelo menos umas 3 mensagens que a gente pode até analisar. Mas antes disso, para a gente perceber essa história, que ela tem uma sequência, capítulo por capítulo, até faz algumas semanas que a gente não trata desse assunto. Vamos ver então, o Clarencio, o André Luiz e o Hilário, eles foram até a casa da Antonina, que era uma das mães, é uma das mães, né, que perdeu um filho, que desencarnou um filho, que no caso dela é o Marcos, e acompanhada de outra que eles iam pegar para também visitar o Júlio, né, daquele que é o filho da Odila, daquela situação que a gente já viu há 3 capítulos antes desse, né, que ela já veio numa sequência. Antes disso, então, eles fizeram a visita a esse lar da Antonina, e ela estava com os filhos e fez o evangelho no lar. O evangelho, né? Utilizou ali a Bíblia e tal, e até foi aquela do perdão, 70 vezes 7 e tal. E houve o comentário do filho dela e tal. Então, a partir daí, ele se desencadeou. E aí, a percepção do André Luiz, que ele relata no texto, é que havia ali um senhor, né? Um senhor idoso, desencarnado, que não via, não percebia eles. E aí nós vimos até a semana passada quem era esse senhor, é o avô, foi avô da Antonina. E aí deu até no capítulo anterior a história dele, lá naquela época da Guerra do Paraguai, né, que foi lá em 1864 até 1870, foi uma guerra que durou uns 5, 6 anos. Guerra do Paraguai. Né? A gente até analisou e quem era esse avô dela era um cidadão com o nome de Leonardo Pires. Ele desencarnou bem longevo, né? Por quase 90 anos, 80 e tantos anos. E ele havia cometido um homicídio naquela época da Guerra do Paraguai contra um amigo dele desleal, né? Um amigo, entre aspas, né? Um desleal amigo dele que havia cobiçado a mulher do Leonardo Pires. E durante a guerra, o que ele fez? Ele planejou o homicídio desse Esteves, José Esteves, né, que era o nome dele, envenenando. Ele foi envenenado naquela época da guerra.
E aí o exército, os dois serviam num quartel-general, os dois eram enfermeiros, né? Já vimos isso, então eram enfermeiros e serviam. Um tal do marechal, esse marechal depois ficou doente, foi substituído por um outro militar designado pelo Dom Pedro II, que era o príncipe Dom Gastão de Orleans, da família Bragança, né? Era o genro do Dom Pedro II, que nós sabemos que é o Conde D, casado com a princesa Isabel. Então, tudo isso estava no texto subliminar da semana passada, na vez passada que a gente estudou isso aí. O bom é se conectar a história com a situação, para depois a gente entender o desenrolar da própria história como um todo, né? Então, o que aconteceu com esse Leonardo Pires, que é o avô da Antonina? Ficou preso psiquicamente ao ato que ele cometeu de homicídio contra aquele colega dele de trabalho, né, uma vingança por uma traição contra a própria mulher. Esse Leonardo Pires não ficou com aquela mulher, depois se separou e veio a contrair casamento com uma outra cidadã e teve vários filhos e teve uma vida longeva, né? E esse José Esteves logo desencarnou ali antes dos 30 anos de idade, que foi assassinado, ou homicídio por envenenamento pelo Leonardo Pires. Isso tudo se deu na Guerra do Paraguai, o longo período de vida que teve desse Leonardo Pires, ele desencarnou. No mundo espiritual, esse Estevão, né, que foi a vítima dele, não patrocinou nenhuma obsessão direta contra ele, mas foi o remorso desse Leonardo Pires que estava sendo, durante longos anos, ele estava sofrendo com o remorso do ato praticado, mas não com consciência plena. Ele tinha um remorso porque ele enxergava mentalmente esse Estevão, mas o espírito não estava próximo dele. É ele que atraía a autoobsessão. Isso é uma das coisas que a gente sempre frisa, várias vezes já tratamos da autoobsessão. E um dos tormentos da mente humana é a autoobsessão. São coisas que a gente tem uma consciência, às vezes não plena, mas indiretamente uma consciência do erro cometido e fica martelando dentro. E a outra parte nem se lembra às vezes mais, nem está aí para o nosso... E a gente às vezes se culpa e conecta aquele fato que a gente cometeu contra alguém, ou uma omissão contra alguém, e acha que o desenrolar desfavorável em relação a essa pessoa ou esse grupo de pessoas é por nossa culpa, e é uma coisa íntima, é uma coisa interior, e é uma das coisas que mais corrói a consciência humana é a autoobsessão. Às vezes que não tem um vingador, aquele que teria sido prejudicado pela nossa ação ou omissão, nem está nos cobrando. Isso acontece durante a vida. Às vezes a gente não para. Só se dá conta disso as pessoas que meditam, né? Que pensam, fazem exame de consciência. Já que eu errei Ô, nessa vida, Francisco, o que eu podia ter feito diferente, né? Pode falar. eu acho que às vezes é até mais complexo de tu te curar, né? A autoobsessão do que às vezes a obsessão, porque é esse passado que fica ali meio escondido na consciência, no inconsciente, na verdade, ou naquela semiconsciência, é mais difícil de tu curar do que daqui a pouco uma conversa com quem te obsidia, eu acho que pode ser até mais complexa, né, de resolver. Não se resolve com estralo de dedos, né? Não é assim, tá tirando, levando, encaminhando, não é dessa forma. É uma coisa que ela está intrincada dentro do próprio espírito, do campo mental do próprio espírito, da individualidade, seja aqui encarnado ou lá do outro lado. E é isso que acontece. Por que essas obras são assim magistrais do André Luiz, né? Estudando sobre essa ótica, a gente vê quanto conteúdo que tem. Então, a autoobsessão fica aquela coisa chavãozinho, em autoobsessão, tá te culpando, para de te culpar disso, esquece. Não, tem coisa que não é problema de esquecer. Tem coisa que quanto mais a gente entra dentro, mais está corroendo, mais se sente. E aí o tratamento também não é simplesmente assim, o auto-perdão, eu queria perdoar. É trabalhar isso e vai ter uma oportunidade. Não adianta, vai reviver uma situação semelhante
E isso que vai fazer com que a pessoa limpe psiquicamente, né? Aí pode se relembrar, mas já está digerida aquela autoculpa, né? Aquela coisa que a consciência nos acusa. Isso é terrível, terrível. Infelizmente, né, boa parte das pessoas nem se dão conta disso, porque não param para pensar, não, nem pensam. Ainda com algumas pessoas que nitidamente a gente percebe os erros que cometeram e tudo, e para falar com ela, não, eu não tenho nada, eu não cometi erro nenhum, né? Eu sou uma pessoa boa. Não, eu só passo por um lugar bom. Afinal de contas, eu sou uma pessoa boa, que isso, só piso bem, aí fica pensando em algumas coisas que ficaram marcadas, coisas materiais, que ajudou esse, ajudou aquele e tal, mas esquece daquela coisa, às vezes um detalhe que se fixou de um erro que a gente cometeu e que gerou um trauma, às vezes, para essa pessoa ou um grupo de pessoas. Isso é terrível, isso não é fácil, às vezes, a gente reexaminar e não tem como voltar no tempo, tem só como digerir sob o ponto de vista, olha, não faria, primeira coisa, não faria de novo. Bom, me arrependo profundamente. É uma oração para essa pessoa, para esse grupo de pessoas, para essa situação. Pedir ao mundo espiritual, espero que nos dê a oportunidade, pelo menos em parte, de reparar aquilo de uma forma. Aí o mundo, o universo, ele trabalha a nosso favor nesse aspecto, quando nós temos a vontade de expiar, isso que é o processo do erro, arrependimento e expungir, expiar isso. E aí a oportunidade de reparação aparece. Aparecer talvez numa nova encarnação, nessa ainda, com alguma situação semelhante, ou às vezes no mundo espiritual. E no caso desse aí, ele se dá conta no mundo espiritual, mas ele não trabalha mentalmente esse. Ele vê o único amparo dele é a Santonina, a neta dele. A única que deu abertura para ele. Mas não é a abertura que os outros não deram para ele. Ele não estava aberto a tratar o problema. Ele não fica dizendo, me arrependo, eu queria procurar esse Estevão. Até porque esse Estevão, você sabe pelo texto do capítulo anterior, já está encarnado. Reencarnou, estava encarnado desse tempo todo longo aí que ele passou, porque ele desencarnou com quase 30 e esse aí com 80 e poucos. E isso aí se dá em 1900, esse relato dessa história aí, em 1954. Então, tive ver quanto tempo que já passou. E aí, esse sistema não ia ficar, né, nem estava fixado naquele. Já retomou, inclusive, provavelmente vai encontrar as causas do porquê que ele foi injustiçado, tendo subtraído a própria vida pelo homicídio do seu colega, né? E o erro que ele cometeu, de assediar a mulher do outro, e assim por diante. Mas não é esse fato, ele deve ter fatos de passado que provavelmente um dia ele vai ter a consciência de por que toda aquela dor e ser subtraído. Como também vamos ver mais adiante, uma das crianças do resgate da visita é o Júlio. O Júlio, aquele que se afogou, ele havia cometido suicídio em outra encarnação, e a causa do suicídio tinha sido também uma fuga em relação a uma situação que ele tinha que reviver de uma forma mais harmônica, né? Com resignação e assim por diante. Mas isso mais adiante a gente volta a analisar. Então, nessa casa desse avô, desse senhor aí, que é o avô da Antonina, esse Leonardo Pires, desencarnado, ele estava ali. Aí o Clarencio disse assim, nós vamos ter que sair. E esse avô pede ajuda, encarecido, começa esse capítulo, pede ajuda para Antonina. E aí o Clarencio intervém dizendo, não, agora não podemos, nós temos pressa. E aí vão ter que gravar essa coisa, pressa, temos pressa. Para ir aonde? Para ir lá na visita, naqueles educandários, naquelas casas de acolhimento, para visitar o filho, o Marcos, o filho da Antonina, e o outro rapaz, filho da outra, que não deu o nome nesse capítulo, pelo menos, né? E aí esse senhor, né, esse Leonardo Pires, o avô dela, é orientado, fica aguardando o lar, protegendo os netos, protegendo os filhos da Antonina ali, os bisnetos dele, né? E aí ele fica até, pô, foi me pedido uma tarefa simples, mas importante, e o Clarence pedindo, e ele se sentiu bem, se sentiu acolhido, né?
E aí, então, seguem em viagem. Aí começam coisas que a gente tem que parar para pensar. Nosso objetivo não é ler um texto e pensar à luz do que a gente já estudou. E esse capítulo me fez uma parte aqui, eu pensar muito coisas que a gente lê e não se dá conta. Eles seguiram, então, viagem. A gente já ouviu falar muito, viagem que pega um transporte, né, aéreo, o nome que for dado lá, tem a volitação, e ali diz assim, viajaram com a velocidade do pensamento. Viajaram, ou seja, estavam no lar, na residência da Antonina. A Antonina foi dormir, a gente viu no capítulo, as dois anteriores, que ela foi dormir, dormindo, desdobrada do corpo, se encontra então com Clarencio, com André Luiz, o Hilário, e aí que nesse momento que ela vê, depois o avô dela, esse Leonardo Pires, consegue vê-la e pede auxílio, ou seja, ela estava fora do corpo, dormindo, e dali saíram em viagem às pressas para não perder tempo, com a velocidade do pensamento. Como é que foi essa velocidade do pensamento? Foram para cima, foram para baixo, foram para onde? A gente já fica assim uma incógnita, né? A gente pensar sobre isso, porque está ali, é uma frase só. A velocidade, né, ao instante do pensamento, ou seja, a velocidade da luz. Foi assim uma viagem espiritual comandada pelo Clarencio, que tem esse poder, provavelmente coletivamente, como o Volitar também é uma capacidade desenvolvida tecnicamente pelos espíritos, mas fundamentalmente quando um tem a capacidade desenvolvida, ele consegue mover outro espírito por volitação. Só que a volitação é em espaço, ele se sente indo, e às vezes, claro, uma velocidade um pouco maior. Alguns espíritos, né, mais, ali no caso, lá o Odilon, a Modesta e o Inácio, quando saem da Uberaba espiritual e vão até lá o Centro Espírita Pedro e Paulo, eles vão volitando, mas não vão flanando, volitando. Provavelmente a volitação, e boa parte desse espaço de tempo é velocidade do pensamento, que é assim que os espíritos que aprende, tem essa capacidade. E aí seria, entre aspas, o espírito fisicamente presente no Pedro e Paulo. Não quer dizer que o espírito, todas as vezes, tem que estar presente para se comunicar. Não é assim. Tanto é que o Inácio, já se sabe, é claro, as primeiras obras dele, aquela dúvida, e é bom que tenha a dúvida, porque a gente também vai aprendendo, todos nós, com as leituras, e vai crescendo essa concepção nossa de mundo espiritual hoje ser tão ou quase material como o mundo dos encarnados, é graças a todas essas informações que vieram lá do outro lado. A gente tem que ser muito grato ao Inácio Ferreira, que tem essa preocupação detalhista de nos dar várias informações, muitas. É claro que algumas a gente não tem, como uma que eu vou até hoje aqui externar, que eu fiquei em dúvida, ainda estou em dúvida. Mas a questão é essa do transporte do espírito, pode o Inácio, como ele fez várias vezes e faz, ele está lá no consultório dele, lá no Hospital dos Médios, e lá concentrado, e o médio, no caso o Bacelli, está lá também aí no Pedro Paulo, ele tem a salinha dele lá, em geral até ele faz isso pelas 4, 5 da manhã, ele diz que quando recebe as mensagens, os livros, e vai fazendo capítulo a capítulo. Já hoje ele recebe via pensamento, e já há uns bons anos, né, ele já digita tudo e vai para o computador. Antigamente era psicografia, ele tinha que anotar, fazer tudo e tal. Hoje ele já faz diretamente no computador, ou seja, recebe e digita, está recebendo a mensagem e tal. Ele carrega, isso ele nunca deixou de dizer, e é assim que acontece, carrega muito dele naqueles textos. E aí é feita a revisão pelo o espírito, no caso o Inácio, né, quando é a mensagem dele, os livros dele, ele vai fazendo a revisão, alguma coisa ele altera, outras ele releva. Ele diz, tem coisas que eu tenho que deixar passar, que é coisa do médio, é impossível, o filtro, nem todos os dias o filtro do médio está tão bem como o espírito gostaria. E nem todos os dias o espírito está tão bem com a capacidade dele entrar em sintonia com o médium. Tem isso também, tem dos dois lados.
Às vezes a gente acha assim, espírita, perfeito. Não, tem dia lá, o Inácio diz, tem dia que está estressado, está programado, porque tem uma obra que está planejada para sair, combinou com o médico para sair, o capítulo tal, vou te passar amanhã, vamos ver se a gente avança essa semana 3 capítulos, assim. E ele disse que tem dias que não dá, porque aí foi lá, aí o aspecto dele humano, espírito humano atendeu muitos pacientes, coisa, está um pouco estressado, cansado, né, com preocupações lá do Hospital dos Médicos, não é as maravilhas, tem as suas preocupações de administração e tal, e aí tem que no determinado horário, aí veja essa questão horária, né? Determinado horário, passar para o médico que vai estar concentrado esperando a mensagem. Então tem essas coisas dos dois. Lógico que pelas imperfeições mais nossas, a dificuldade maior é do médium encarnado do que propriamente do espírito que passa a comunicação. Veja quanta coisa, né, que fica nas entrelinhas que a gente tem que não é o estudar que vai estar pronto em algum texto para ler isso. Tem que pensar sobre essas coisas e concatenar. E ela diz assim, onde é que está isso escrito? Não sei, eu sei que eu li em alguns dos textos que o próprio Inácio passando. Às vezes tem coisas que até se perguntar para o Bacelli, nem ele sabe, não sabe como é, porque nem se lembra. Mas essa coisa, e tem coisas que o médium recebe e ele não consegue digerir. Nem, eu vejo às vezes palestras do Bacelli falando sobre algumas obras, mas está em tal obra, podia ter dito, tá bom, mas nem, ou não se lembra, ou não está, passa batido aquela coisa. Quantos livros a gente lê? E eles vão, passam assim, coisas importantes que a gente lê, como esse texto aqui, né? Vai dizer assim, quantos leram ali, que viajaram com a velocidade do pensamento? O que que é a velocidade do pensamento? Não é a volitação, e é o quê? Não é um transporte lá deles? Como é que é esse transporte psíquico do espírito com a velocidade do pensamento, que é, em outras palavras, instantâneo? Ou seja, tempo a não perder e chegar num determinado local. Aí vem a descrição, o relato da Antonina, e que quem anota é o André Luiz, chegando a este ambiente, né, de uma beleza, né, imensurável, uma sensação psíquica, né, extasi, ela sentiu e todos eles, né, sentiram um êxtase em estar naquele local ao qual iam fazer a visita aquelas crianças desencarnadas. E a descrição que ela dá não é assim, aí vamos no duplo, não vou nem falar inferior, né? Vamos no duplo superior fazer uma visita. Onde é que foi essa visita? Não dá, não tem a descrição. Mas vamos começar então a pensar sobre isso. Se foi por velocidade do pensamento, é um local distante. E aí vem uma outra questão, que aí eu queria assim, a gente parar para pensar. Eu hoje pensei, estudei, pesquisei, tentei em outras obras, até na internet, em outros espíritas que falassem sobre a questão do fuso horário no mundo espiritual. Qual é o fuso horário? Em geral, os duplos, esses, é o mesmo horário, praticamente é o mesmo horário, então pouca diferença. Mas e ali, olha só o detalhe, parei para pensar assim, mas como a Antonina foi dormir, tiraram ela do corpo, teve aquele breve contato ali com o avô dela, e saíram em viagem à velocidade do pensamento. Chegaram no tal local, que vai ter a descrição até no próximo capítulo, provavelmente, que aqui não deu, mas chegaram em tal local e já estava já estava praticamente amanhecendo. Amanhecendo para eles, para nós, ela tá o corpo dela está dormindo. E como é que é a descrição que eles vão ver as crianças? E as crianças estão lá, já estão lá brincando e estavam lá, né, a- algariadas, falando alto, risadas, correria, ter criança como se fosse num jardim de infância ou num colégio, um recreio de colégio. Que horas isso? E ela dormindo? Eu parei para pensar assim, onde é que ela foi, que eles foram, e que lá era dia, porque criança não vai estar fazendo aquilo ali 4 da manhã, 3 da manhã, né? E se subentende que esse desdobramento dela
tem esse dado entre meia-noite e 5 da manhã, que saiu do corpo e chegou num outro local e é de dia. Como é que é isso? Eu, sinceramente, não encontrei as respostas, mas pensando, né, que se viajaram com a velocidade do pensamento e a descrição que se dá, eles não estavam no céu, né, na dimensão espiritual absolutamente superior, estavam num local de proteção espiritual. E aí já vem o primeiro aprendizado para nós. As dúvidas que a Antonina tem de experimentar aquele êxtase que ela vivenciou ali, ela, né, e a própria descrição do André Luiz, o êxtase, e aí de não querer sair dali. Ou seja, por que que a gente não fica em locais como esse? Por que que quando nós... Duas coisas que ela fala. Por que que nós não nos lembramos das reencarnações anteriores e não vivenciamos isso na sua plenitude? Ou seja, eu vou ter que ela intimamente estava pensando, vou ter que voltar para aquele meu corpo, meus problemas do dia a dia, e estou aqui, que aí até não deu ainda o contato dela com o filho dela, mas eu digo assim, daquele reencontro com o filho naquele ambiente, e ela experimenta um êxtase espiritual e dá a vontade de não voltar. Eu me lembro já de mais de uma vez de espíritos que desencarnaram, esses afetos. Até tem um familiar meu que, em desdobramento, tem a comunicação espiritual com ele, e aí, que até aqui, pessoa boa, mas com seus problemas, né? O seu gênio e tal, mas desencarnou com uma doença degenerativa e tal. E lá do outro lado, meses depois, em conversa assim com esse espírito, eu disse, se eu soubesse que era tão bom, teria vindo antes. Não teria. É uma pessoa que sofreu assim, né, a doença e só, mas ela estava muito presa aos problemas familiares. Que até um dos motivos até de libertação, me lembro da conversa que tinha com ela, é de deixa que esses problemas vão se resolver aqui, assim, assim, assim. Cheguei a dar detalhes de como poderiam ser resolvidos e, infelizmente, deu para se resolver os problemas dos seus vínculos, né? Filhos e alguns parentes, que era um problema que deixava o espírito preso. E eu me lembro até, fiquei muito satisfeito, que até reencontrando, como a gente já viu, algumas situações, e é assim mesmo, um pouco melhor, rejuvenescida e aparentando uma felicidade, e ao mesmo tempo, me lembro bem da frase que ela disse, se eu soubesse que era tão bom, teria vindo antes. Eu estava lendo essa questão da Antonina, dizendo por que que a gente não consegue manter isso. E o Clarencio diz para ela, ele deixa claro para ela, né, de uma forma até, claro que eles dão aquelas voltas para responder, nem todo, assim, a gente vai vivenciar um determinado local. Por exemplo, esse espírito mandando mensagem, se eu soubesse, teria vindo antes. Não, se tivesse vindo antes, não estaria tão bem como tá hoje. Se estivesse, então, ou a Antonina, não quero mais voltar para o meu corpo lá, queria estar aqui, mas e quer ficar só com a parte boa? E aqueles problemas? E os que ficaram? Aí ele diz, e os que ficaram lá? E os outros filhos? E os problemas que são sequência de reparações necessárias de passado que tu mesmo planejasse? Em outras palavras, ele diz isso. Ou seja, a gente não tem o direito de abreviar minutos da nossa encarnação ou de situações que a gente acha que, vou abreviar, vou assim, como já falamos aqui, é muito fácil dizer assim, não quero ir a 90 anos, cheio de sonda, fralda, e totalmente dependente de alguém. Gostaria que não fosse assim, claro, o inconsciente às vezes ele trabalha em sintonia, mas não adianta chegar antes e querer abreviar, não enfrentar determinado obstáculo, e vai chegar lá do outro lado, uma das coisas, não imediatamente, mas lá adiante, e vai perceber, olha, de uma forma ou de outra, acabei abreviando por um orgulho individual, por uma necessidade, um egoísmo, só pensando no meu, mas não pensei em outras situações, e também não vivenciei situações necessárias para retomar outras situações adiante. Eu vi o Libertação, lembra o Gregório? Aí ia ter uma próxima encarnação, aos nossos olhos, não tão ruim, ia ter condições materiais, tudo, ia estar com a Matilde de mãe novamente, e lá na última idade, lá depois dos 50, 60 anos,
encarnado provavelmente ainda esteja, né? E aí já com a partida da Matilde, a mãe que o acolheu novamente, ele ia se defrontar com a doença, o abandono, a traição, lá no período subsequente, lá na última idade, né? Na última fase da encarnação dele, para depois, no mundo espiritual, retomar aquela necessidade de reparação daquela longa sombra dele de 700 anos ou mais, né, para trás. Isso Gregório, isso está subentendido também no que estava escrito na obra que a gente estudou, que até é fundamental a gente ter essa concepção do que o Gregório, os 700 anos, a gente viu até de tempo e espaço, parece não, mas aí os 700 anos do que eles faziam lá, não passou tanto tempo porque é a vida, mentalmente, é a vida em círculos, né? Vai indo, é vingança, poder, ação, e vai voltando. Por isso que o inferno de Dante, que é descrito em desdobramento, a Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia, ele dá ali as menções ao céu e ao inferno. E o inferno ele bota, são vários círculos, né? Que aí até, na realidade, nessa linguagem que a gente estuda aí, as zonas umbralinas, o umbral mais grosso, as trevas, o abismo, ele não descreve com essa forma, mas ele dá as camadas do inferno e todas elas em círculo. E quanto mais abaixo, quanto mais denso, o círculo é menor. Quanto mais a limitação do espírito para cair em si, na consciência culpada, na consciência, né, que é atormentada, ele tem uma tendência a viver em ciclos. Então, e nem se dá conta que está em ciclos. Né? Você vê lá o Memórias de um Suicídio, de um suicida da Ivone do Amaral Pereira, aquela obra excelente. Dá lá os suicidas lá no abismo, né, no Vale dos Suicidas, circulando, né, estão achando que estão peregrinando e estão caminhando em círculos, né, e uma toleira, aí ficam anos e anos e fica mentalmente uma coisa presa, fixada, monoideísta. Isso faz com que o tempo passe, mas não sente o tempo, mas não quer dizer que o tempo seja absolutamente a favor da lapidação daquele espírito, e sim uma oportunidade de preparação para um resgate futuro. E aí é que se dão, em geral, esses espíritos que circundam essas regiões são resgatados de tempos em tempos de mensageiros intermediários da luz que realizam esses resgates de libertação, que assim até em todas as situações, que seria de cada um de nós se não fosse o mundo da luz a nos resgatar nos períodos de maior necessidade e mais ainda de maior consciência dos seus próprios erros, essa questão da autoculpa, né, do auto-perdão, da auto-obsessão, que nós temos a consciência de erros cometidos e clamamos o resgate para poder seguir uma trajetória de reparação. Esse é o objetivo, né, do processo esse de vai e vem, que a gente chama de encarnação, de vai e vem, vai trocando de roupa biológica, conforme for a dimensão, é assim que se dá. E essa Antonina, então, quantas coisas que ela coloca ali, tanto que vale para o desencarne, o mundo dos espíritos, né, no mundo dos desencarnados, como durante a noite. Nós, durante a noite, boa parte acontece várias vezes, a gente talvez não se lembre, temos a oportunidade de fazer algumas visitas espirituais a convite, né, e somos até, né, por algum mérito, vamos a essas regiões, e isso pode dizer assim, mas nem todos conseguem. Conseguem. Tanto é que para sanear o mundo espiritual mais denso, é necessário essas investidas da luz para dar essa oportunidade para que o espírito experimente alguns momentos de êxtase em relação à situação dele. Olha lá no centro espírita, nas correntes nossas lá mediúnicas. Quantos espíritos que são acolhidos ali, que já vimos de diversas formas, tanto no campo teórico nas obras, como na prática também,
de que quando o espírito é acolhido ali por uma razão ou outra, até pode gritar, diz alguma coisa, está dizendo boca para fora muita coisa. E daqui a pouquinho ele recebe as emanações da corrente, quando são bem localizadas, dirigidas, qualificadas essas energias, o espírito cai, ele adormece como se fosse assim um bálsamo que ele recebe. Esse é o momento desse êxtase que o espírito recebe para experimentar um momento de alívio. E aí, claro que aí facilita mais quando o dirigente, então, aí sim, o encaminhando, aí vai ter ali os espíritos socorristas, os maqueiros que vão pegar, vão levar para cá, para lá, e vão levar uma área transitória, e lá vai receber um soro, mas recebe né, você estava com frio, aí troca roupa e tal, tá lá. É um acolhimento que ele recebe. Claro que depois pode ter recaída, tá? Vamos lá, então, onde são recolhidos a um pronto-socorro, a uma UPA dessas aí, para um tratamento de emergência, e se levanta depois, não, eu quero ir embora mesmo, que é isso? Vai pega lá um drogado, um alcoólatra, um surtado lá, recebe acolhimento, primeiro atendimento. Agora, se não quer ficar, ali a porta, sai, se tem familiar, assina aí, ou não assina nada, e é relatado que vai ficar são tantos a serem atendidos, e aí quem não quer exercer o poder da vontade para ser ajudado, segue a vida, mas recebe, enquanto isso, o atendimento. Experimentou aquele êxtase momentâneo. Isso estou me referindo até espíritos, em uma situação assim, mais agravada, mas a Antonina, quando fala isso, o Clarence dá a resposta para ele, ele inclui todas essas situações. Os nossos sonhos, sonhos, eu digo, desdobramento real, visitas espirituais que a gente sente muito bem, e perdemos a memória, isso é uma providência divina, de tudo que nós vimos e vivenciamos, e saímos dali só com a sensação. Porque senão primeiro, que o espírito vai ter dificuldade em voltar, não vai querer voltar. Segundo, vai ter a sensação de que ele pode ir para um lugar, abreviar uma luta, um obstáculo que ele está vivenciando, ou tendo a necessidade de vivenciar, e vai querer abreviar para retornar para lá, mas só que aí não vai voltar para aquele êxtase momentâneo. Se ele abreviar, ele vai cair, ele vai. Aí é um suicídio indireto, ele vai abreviar uma situação de fuga de uma situação necessária de enfrentamento. Uma coisa é perfeita, diz o Clarence, a lei é perfeita. A lei é perfeita em todos esses aspectos, tudo tem um cadeamento. Eu vou fugir, então, aqui da luta que eu estou vivenciando hoje, eu vou deixar para trás outros familiares, outros do núcleo familiar. Quantos são até egoístas e não pensam quando tem um filho desencarnado, que até no caso eu, da Antonina, aí desencarna um, tem mais dois filhos, e aí a vida acabou para mim, acabou para ti e os outros dois. E o um que ficou, ou a mãe, o irmão, alguém que esteja sob o nosso jugo para receber esse auxílio. Isso passa a ser um egoísmo. Ou aquela, fiquei viúva, ou viúvo, agora acabou para minha vida, perdi isso, acabou para minha vida. Né? Pode ter, é humano sentir, né, ter situações pensativas, vai buscar o conforto, e a vida tem uma lógica que ela vai indo. Tanto é que durante a noite nós todos estamos mortos, todos nós estamos fora do corpo físico, né? Somos corpo espiritual. Durante a noite podemos ter esses reencontros, essas situações. Como também sabemos, o filho que desencarna, a criança, ele recebe necessariamente um processo de hipnose. Ao desencarnar, ele é hipnotizado para não trazer de uma forma objetiva a memória da mãe, do pai, da convivência. Senão ele ia chegar do outro lado berrando, chorando, e você 12 horas de choro e cair em cansaço. Não existe isso, é acolhimento. Então, essa hipnose momentânea, esse encontro que vai ter agora a Antonina com o filho dela, foi preparado tanto dele, sem ele talvez perceber, sem ter consciência, porque é uma criança, e ela também foi preparada. Não dá o detalhe no livro, mas provavelmente em outros desdobramentos anteriores a esse que fizeram essa viagem,
Ela foi preparada, olha, vai te encontrar e tudo, mas tem que estar preparado, vai ter que ter equilíbrio para ver. Tu vai experimentar uma situação tão confortável que tu não pode te desestimular a seguir a tarefa no seu lado. Tanto é que ela está lá com os outros filhos ali fazendo, praticando o evangelho no lar, que é uma bênção, né? Uma atitude salutar. E veja a conexão tão. Crianças desamparadas não tem, não há espírito desamparado. Principalmente as crianças na primeira idade que são acolhidas no mundo espiritual. Nós vamos ver o caso do Marcos, da Antonina, mas tem lá o Júlio, filho da Odila, né, do Amaro, e esse que cometeu o suicídio, ele não vai estar tão bem como é como o Marcos, né? E vai estar até numa outra região, semelhante a essa, mas com uma hipnose mais severa. Por quê? Quanto mais do outro lado, mesmo sendo criança, ele retomar a consciência, mais vai se voltar para ele aquele passado dele suicida, que como criança ele não teve a oportunidade, se afogou, né? Teve aquela situação dele toda envolvendo lá a Zulmira, aquela madraça dele, e ele ali ele vai cair em si em confusão mental. E tanto é que por isso que vai ser também acolhido, e provavelmente vai ter ali, não vê mais a gente aí, não lembro bem a história, como é que se dá, mas ele tem um acolhimento diferenciado do filho da Antonina. Então, olha quanta coisa subliminar que fica assim, pouquíssimas frases, poucos, né, parágrafos tratando dessa. Primeiro, aquela viagem no pensamento, viagem à velocidade do pensamento instantânea, né? Foi porque tinha que ir rápido. Tem aquela dúvida que eu fiquei, pesquisei e não consegui respostas todas, do fuso horário. Como é que está lá dormindo, saiu, foi lá, chegou. A gente vai ver até mais detalhes, provavelmente lá nos atendimentos das outras crianças, que as crianças estavam brincando, e era dia. E aí sai da cama e chega no mundo espiritual e tem sol. Então foi para um outro local, pode ser provavelmente um fuso horário diferente, ou Ô, pode ser. Felipe, Oi, pode falar. não, desculpa te interromper, mas é bem dentro disso aí que tu está dizendo aí, tá? Eu gosto bastante desses estudos planetários, enfim, né? E a velocidade, né? Ela te projeta muito mais no futuro, né? Quem anda em espíritos mais, por mais sutil que seja a evolução do espírito, né? Isso aí é uma coisa que eu acho, né? Por mais sutil que seja a evolução do espírito, por mais sutil que seja a dimensão que ele esteja, entendeu? A velocidade lá é muito maior que aqui, né? Então, assim, a gente sabe que um piloto de avião, muitas vezes, por viajar a vida inteira de avião, né? Eu já vi uma matéria sobre isso, porque por ele andar 800 quilômetros por hora, ida e volta, ida e volta, ida e volta, entendeu? A semana inteira, né? Ele tem alguns minutos, alguns segundos no momento da vida, entendeu? Em vantagem com aquela pessoa encarnada, estagnada. Então, é meio a ciência ela já prova hoje, né, que nós espíritos não espíritos, né, mas se nós fôssemos na velocidade da luz, nós nos manteríamos muito mais jovens, né, se nós pudéssemos viajar, né, nós nos manteríamos muito mais jovens. Então, provavelmente, a outra dimensão, quando é mais sutil, ela está sempre Será que o tempo não passa mais rápido? É isso que a gente estava pensando. Por lá já ser de dia, claro, dentro de uma forma bem simplória, né? Deve ter níveis de física e metafísica. Não, eu não tenho nem dúvida que tem alguma coisa, por isso que eu estava assim, tentando, lamentavelmente, até busquei vários, até esses videozinhos, não vídeo grande, né? Videozinho do assunto, procurei lá no Grok, e algumas respostas vieram, mas todas superficiais sobre aquela questão da sensação do tempo. A sensação do tempo é essa. Sim. 700 anos do Gregório, 700 anos para nós, tudo é sensação dele, 700, passou 700 anos.
mas ficou cristalizado. Eu sei, o mundo espiritual depende da. O André Luiz ficou 8 anos lá no umbral, sensação do tempo não foi do 8 anos, é só depois olhando o calendário que ele viu todo esse tempo que eu fiquei e nada fiz, ficou lá deitado, rastejando e tal. Isso é sensação. Agora, essa aqui, ela teria uma explicação da física quântica. A física quântica nos dá essas respostas, mas aí é mais profundo o assunto. Tanto é que foi só no livro do Lacerda que eu encontrei essa resposta, né? As duas obras dele, Espírito e Matéria, e matéria, Energia e Matéria, coisa assim, aquele menorzinho, que tem até a fórmula, olha a inteligência que tinha o doutor Lacerda, de ele procurar por que quando a gente ora a Jesus, ele está conosco e qualquer um que orar com ele, ele vai. Espírito de luz, vamos botar, né? Espírito luminar, quanto mais, quando ele é invocado em qualquer ambiente, ele ao mesmo tempo ele está em sintonia com essa força psíquica, essa usina que ele fala da usina da energia que é um espírito. Ele tem uma usina que se fosse ter a condição de mensurar o que cada espírito tem de energia, daria, ele dá até um exemplo no livro, daria para alimentar a energia de todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas só que ela é uma energia que ela é uma usina não utilizada. E aí, por que um espírito luminar? Ele dá o exemplo de Jesus. Quando é invocado, ao mesmo tempo, ele usa até uma fórmula que, quando o espírito já não tem mais matéria, ele é luz plena, ele, em relação a todo o universo, ele tem a capacidade de expansão uniforme e infinita. Os Francisco. espíritos lunares, sempre quando são invocados, e o raio de luz dele, depende da sintonia de quem busca a sintonia da frequência, é o rádio, né? Lá, sei lá, a frequência que vai buscar. Eu, se me sintonizo com o espírito da luz, essa luz se faz presente, não porque o outro quis, mas se eu tiver a capacidade assim, de conectar essa luz se faz presente. Por isso a proteção pela oração dos espíritos de luz. Por isso que muitos espíritos luminares não querem nem ser, a humildade deles, a expansão do amor fraterno deles, é tão sublime que para eles não tem individualidade, não tem essa do nome, isso, aquilo. Jesus não quer, não tem espíritos luminares que compartilham do pensamento crístico, né? Não, aos bilhões, eles têm um amor tão sublime e fraterno que foge à nossa compreensão. Francisco. O Lacerda fala daquela energia que um espírito tem, que ela teria a capacidade, como uma usina, para alimentar um estado inteiro, é porque a nossa pequeneza, a nossa limitação é tamanha que a gente não consegue nem compreender essas coisas. E aí ele dá uma fórmula lá, dizendo que quanto menos matéria, mais expansão. E quanto menos matéria, a luz se faz presente, como se fosse, na nossa linguagem, pega o sol. Por que o sol se faz presente pelos seus raios de luz? Para nós, claro, aí depende do hemisfério, só comparação. Ele está ao mesmo tempo para nós, como para outros, todo o nosso hemisfério que está invocando aquela luz, que ela está refletindo, ela está presente para todos. Agora, eu posso botar um cobertor na minha cara e não quero enxergar o sol. Essa é a comparação que ele dá. Alguém queria falar? Sim, eu não entendo nada disso, não é minha área, não tenho habilidade cognitiva para isso, mas eu acho que tem a ver com Einstein, a teoria da relatividade. A gente sabe que a gente vive em camadas, que o tempo é relativo. Então, para minha cabeça é difícil entender, mas eu acho que não funciona como fuso horário, como né? Não é assim, tu saiu daqui, tu foi para a Europa, tem uma diferença de horário. Eu acho que a relatividade do tempo deles pode, não é forjar nem imaginar, mas eles podem fazer com que o tempo seja relativo para nós quando a gente acessa o tempo deles.
Lembro que a teoria da relatividade até eu estudava, segundo grau e tudo, até depois na faculdade, que eu fiz a parte de engenharia, tinha lá a área de física e a teoria da... Eu não conseguia entender a teoria da relatividade, porque eu que ele botava cálculo para todas aquelas coisas. E aí, só depois, com um pouco de estudo do livro da Gênese, do Kardec, eu consegui compreender um pouquinho melhor a teoria da relatividade. E o Einstein, na realidade, apesar de ter sido, depois, claro, ele tinha as conexões dele com Deus da forma dele, né? Chamava de ateu, física, ele procurava racionalizar tudo e ter uma resposta e colocar em cálculo, né? Para a prova, ele tinha que ter a fórmula que desse a explicação científica para aquilo ali. E aí, na relatividade, ele também disse assim, foi a resposta que ele deu, não é porque é a teoria da relatividade, que todos os pontos do universo que ele fosse querer encontrar aquelas respostas que ele sempre estava buscando, tudo ele chegou à conclusão é relativo ao ponto de conexão com o universo. Como o universo é infinito, ele passou a ter aquela forma infinita, diz assim, a relatividade, ele passou a ter a relatividade do tempo, de espaço, e assim de uma série de outras coisas. Mas eu vejo também esse do Lacerda, também uma profundidade que até acho que foi pouco reconhecido como cientista, e até ele foi citado numa das menções do Inácio, a Maria Modesto Cravo cita a apometria e disse assim, olha, tem um grande estudioso do Rio Grande do Sul, ela é espírito, Maria Modesto Cravo, eu disse ainda há pouco, que a doutrina ainda tem que estudar muito, são os ensinamentos do doutor Lacerda lá, um médico gaúcho. Isso ela disse agora, na 2000 e tanto, em uma dessas obras aí do Inácio, quem lê todas aí vai ver que tem um momento que ela fala sobre isso. E ela cita o Lacerda nas obras do Inácio. E o Inácio, assim, são coisas que não encontramos muitas respostas, e também, graças à acomodação dos estudiosos da nossa doutrina, aí já deu a porrada na Federação Espírita e tudo, que aí fica assim, cristalizado, não pode os livros do Inácio, não pode os livros desse, daquele, muito menos do Lacerda, né, da apometria, falar isso. Então, são da Inquisição. Na Inquisição também tinha o index proibitório, lembra? Os livros proibidos pelos católicos, não podiam ler, não podia ter em casa. Tinha uma relação de um índice proibitório, que era a relação de livros proibidos que os católicos não podiam ler. Hoje, nós temos, claro, de uma forma um pouquinho menos aguda, a Federação Espírita tem uma lista de livros que não podem ser externados nos centros espíritas, os centros federados. Não pode estudar aqueles livros. Vê se isso aí não é uma repetição, quando a gente fala em Inquisição, os nossos erros, as nossas sombras, as coisas que acontecem lá no Oriente, aquelas coisas lá, o islamismo, a China, né? Aquelas perseguições contra cristãos, lá na África, né? Matam, lá na Nigéria, matam cristãos. É uma repetição de parte da Inquisição no sentido inverso. Os cristãos, em nome de Jesus, em nome de Deus, perseguiam os hebreus, perseguiam aqueles as cruzadas, o que era. Então, nós temos hoje uma ação e reação invertida. Hoje, o islamismo propicia, em parte, né, do islamismo, né, todos, que a essência de Maomé não tem nada a ver com esses islâmicos, os radicais, nada a ver, nada. Né? Pegaram alguns ditames, as trevas fizeram o que fizeram no cristianismo. As trevas do cristianismo se imiscuíram no meio da igreja e deu tudo aquilo que deu aquela inquisição toda, né, de sombra aí, de 800, 900, 1000 anos, né? A besta do Apocalipse. E aí vieram para assim, deturpar a mensagem de Jesus, e o islamismo também da mesma forma o Maomé. Então tem o Maomé, os herdeiros do Maomé, que são os xiitas, os herdeiros, filhos, herdeiros e tal, os xiitas, e aqueles que abriram um pouquinho mais
o islamismo, dizendo que não é só os herdeiros do Maomé, e sim do pensamento. E aí são os sunitas, xiitas e sunitas. A gente vê lá aquelas guerras lá, aquela coisa lá. O Hamas é xiita, né? O Iraque lá é sunita, o Líbano tem sunitas e xiitas, então tem a interferência, que quem faz o desequilíbrio disso são até xiitas persas, que são lá do Irã, né? Então, lá o islamismo lá do Ayatollah lá, são os xiitas que querem interferir, só que aí dentro dos xiitas vem as ramificações, tribos e outras coisas mais, mas a vertente vem lá do Maomé. Herdeiros de Maomé, xiitas. Aqueles que, um pensamento mais amplo, tal, os sunitas. E tem outras ramificações aí, que aí também é bem complexo, e eu também não sei tudo disso. Estou usando coisas que eu já li, felizmente até me lembrei agora. E para compreender tudo isso, mas para mim a repetição dos tempos e tempos da história, ela se repete. Ela se repete. O que se viu lá na época de Jesus, se repetiu depois. O que aconteceu com Jesus também foi uma repetição já do passado, daquela época. Então, de tempos em tempos, nós somos uma repetição. Nós, individualmente, no nosso núcleo familiar, nós somos uma repetição dos nossos pais, nossos avós. Às vezes não conhecemos nossos avós, mas de ouvir falar, porque a mãe contava isso, aquilo. Então, tem coisa que a gente é criança, adolescente, ou né, recém-casado, recém-constituído família, a gente traz coisas na educação. Teu avô isso, teu avô, tua avó aquilo, teu pai dizia isso, teu pai... A gente traz arquétipos de passado e ficam introduzidos no nosso campo mental, e a gente tem uma tendência a repetir para os filhos e para os netos. E alguns com maior orgulho, assim, minha educação foi assim, e o meu filho também vai ser assado e tal, e não quero discussão. Isso é ignorância. Nós temos que passar um filtro, o que é lixo que ficou do passado, coisas que nós recebemos do pai, da mãe, até dos irmãos mais velhos, seja o que for, avô, avó, tio, quem teve uma influência na nossa educação, coisas que nos perturbam, que nós fazemos como determinadas fobias ou até determinados, assim, nós falando da consciência, né, de coisas que geraram a cada um de nós até, às vezes, um efeito negativo, um karma. Temos que corrigir, não repetir para os filhos. E uma das coisas que a gente tem que mais respeitar, que é a coisa mais difícil que tem na educação humana, até dos governos, das orientações das culturas, é respeitar o livre-arbítrio, o poder da vontade. As pessoas são acostumadas a hipotecar a Deus tudo. A gente vê, ainda estava toda hora aí vendo essas coisas no meio político, os evangélicos, aí outro, é a vontade de Deus. Se Deus quer, Deus não quer nada. Deus não interfere, Deus não dita nada. Deus dá o poder, dá vontade a cada um de fazer as suas escolhas. E o que é certo, o que é errado, quem faz, quem pratica o mínimo de bom senso, não vou nem falar da meditação, sabe? Porque daí tá doutrina espírita, o que eu vou fazer? A doutrina, de tudo que eu estudei, a doutrina que mais me dá resposta. Está lá na 621, onde é que estão as leis de Deus? Na consciência. Livremente, no nosso poder da vontade, o que pesa, o que é certo, o que é errado. Um pouquinho de meditação e um pouquinho de humildade, pedir ajuda, não para decidir, mas ajuda, um pensamento. Pô, aí sim a gente vai dizer assim: eu estou pedindo a Deus, pedindo auxílio a Deus para que a minha atitude seja a melhor possível. Jamais um espírito sublime vai dizer: faz isso, faz aquilo, pinta essa parede de branco ou de azul, usa essa roupa assim ou assada, faz isso, faz aquilo. Não, estou te dando. Isso são espíritos, pode até espíritos se comunicar dessa forma, mas são espíritos dessa faixa vibratória daqui para baixo. Não é espírito superior. Vocês já viram um Clarencio, lá, antes, a Laura Rubio, tantos outros lá, o Hilário antes, outros aí, já viram eles dizendo: faz isso, faz aquilo? Eles
Ao contrário, pelo seu exemplo, pela sua atitude, leva a uma determinada reflexão que gera uma determinada consequência, às vezes é momentânea, às vezes é coisa mais rápida e tal. Ele não disse ali para o avô da Antonina, não, tu não vai com a gente e tal. Ele, não, fica guardando os teus netos aqui, nós estamos com um pouquinho de pressa, logo voltaremos, logo chegaremos aí. Mas disse o quê? Querendo o bem dele, e ele se sentiu aliviado, se sentiu comprometido, vou ficar aqui guardando meus netos, essa casa, bom, primeira vez que me pedem para ficar aqui, não sou um intruso. Essa foi a sensação dele. A gente precisa estar lendo claramente as palavras, olha, então, Clarência disse isso, e ele dá para sentir que a sensação foi essa. Da mesma forma para nós. A gente insiste em pedir e hipoteca a Deus coisas, as pessoas fazem isso, o fanatismo religioso. Isso acontece muito, principalmente com os evangélicos, né? Esses pentecostais, isso no Brasil tem muito forte isso. Entreguei na mão de Deus, Deus no comando. O comando está sempre Deus, o Criador. Deus é energia criadora perfeita. Quem é dotado do princípio divino é cada individualidade. Nós já fomos individualizados no reino animal e temos uma trajetória eterna. Quanto tempo vai, quantas centenas, quantas encarnações, eu vou falar milênios, a gente vai ter que ter a consciência de que o que nós fazemos é fruto da nossa vontade, a nossa vontade gera uma consequência. Mas então eu posso destruir o mundo? Não, não vai conseguir destruir o mundo porque tu não tem esse poder. Falta que tu tenha a vontade, mas não tem o poder. Mas quem tem vontade pode ter o poder de destruição? Pode. Então, mas aí tem um somatório da lei de causa e efeito que vai interferir. Aí o universo é perfeito. E os pontos mais densos, os pontos negativos, eles têm uma tendência a se dissipar. Por isso que a gente tem, por mais que o mal queira prevalecer, quantas vezes vai mais uma vez lá a Cidade Estranha, a Libertação, o poder lá de baixo, as inteligências, querendo interferir permanentemente na coletividade humana. A gente viu toda a história na Libertação do Gregório. O Gregório, ele se libertou. O poder dele foi assumido pelo Tarmelão. O Tarmelão quem é? Um espírito qualquer? Tarmelão, na época do Gregório, Gregório foi Papa Gregório IX em 1320, ali em 1300, né? Ali ele ficou foi longevo, ele se encarnou com 90 e poucos anos, 92 anos. Naquela época, lá no Oriente Médio, na Turquia, naquela época tinha outros nomes lá, aquelas tribos lá, coisa, e tinha as tribos, já tinha o islamismo, era muito forte lá, os xiitas, em determinadas tribos, um dos líderes, um líder sanguinário, dominador, era, além da sua prepotência, né, sanguinário mesmo, mas era muito carismático, era muito respeitado, se chamava Tarmelão. Foi naquela época até do Gregório Papa e tudo. Aí o Papa fica aí o Gregório naquela região imensa lá das trevas, governou e paralelo a ele estava lá o Tarmelão, tudo, mas interferindo contra Jesus, contra o cristianismo, no seio do islamismo lá nas trevas. O outro agia no cristianismo. O Tarmelão, no discurso, já mencionei aqui, na posse dele no lugar do Gregório, ele disse que agora não, foi um erro muito acentuado do Gregório de ter se voltado contra o seio da igreja. Hoje temos que combater aqueles que têm esse pensamento mais amplo, e ele dizendo aqueles que invocam muito a espiritualidade. Ele incluía o espiritismo, a espiritualidade, aqueles lá, os lá do Oriente, aqueles que têm um pensamento mais lógico, espiritualista. É no seio desses grupos que vão conseguir, né, que certamente conseguirão, o seu êxito maior. Ele está no comando ainda lá nessas cidades estranhas, não sei que comunidade imensa que é, não sei
a dimensão assim do tamanho, mas é imenso, comanda de lá hoje. E a interferência se dá no seio das igrejas espiritualistas, que é onde ataca, ele diz que tem que atacar a vaidade e a sedução, poder e sexo. Essa é a grande amarra que ele consegue, né, que as trevas, e eles dizem que é para conseguir a dominação do mundo, né? Não diz, é para destruir, é para dominar o mundo e acabar com essa falsidade do cristianismo, essa falsidade da elevação divina, que isso não existe porque eles não percebem. Olha o Gregório que dizia, eu não percebia esse céu que para ele foi vendido como o Papa, chega lá embaixo e vê que o poder é de outra forma que se dá, de outra forma que se prolifera, que se domina. E aí ele fica cristalizado naquela ali, por isso que fica longos anos. O Tardelão também não sabe nada de mundo da luz, até porque não acredita, porque não vê, não percebe. Um dia vai se libertar também. Estou dando só esse parênteses porque é interessante pensar sobre todas essas coisas. Meu Tarmelão, onde é que saiu? Não, e lá tem um dos livros, né, do André Luiz, ditado pelo André Luiz, que foi uma dessas obras dele, não é dessa coleção aí, não, que ele dá, então, que ele fala não lembro agora o nome da obra, né, que aí que ele fala também da sucessão do Gregório lá embaixo, né, que aí quem assumiu foi Tarmelão, que até dá uma parte do discurso de posse. Claro que o Tarmelão é uma figura, quando eu li, quem é o Tarmelão? Não, hoje tem na internet, mas não, vai pesquisar nas coisas. Quem é o Tarmelão? Aí foi naquela época, foi um líder e tal, na região da Turquia, islâmico, né, e tal, deturpando a obra do Maomé, isso no ano 1300 e pouco, 300 e tanto já, que ele foi até 1400 e pouco, então ele foi assim, saiu o Gregório e todo o mundo dos encarnados e ainda estava o Tarmelão agindo, e aí depois... Só então, pessoal, podemos então encerrar. É importante a gente sempre pensar sobre essas coisas que a gente estuda, pensar, são livros, são textos curtos, mas pensar um pouquinho. Eu fiquei com essa dúvida vou ainda, vou tentar, pena se tivesse com uma ligação direta, perguntar para o doutor Inácio, e tudo, não adianta agora perguntar lá para o Marcelo, não sei nem se é. Mas alguém que pudesse dar essa luz da questão do fuso horário. Fiquei em dúvida, acho que tem alguma coisa a ver realmente com situações que nós não conhecemos ainda, tá? Não que seja o fuso horário, mas digo assim, de dimensão, porque a lógica, tem lógica isso, porque não é uma vez nem outra que eu já vi espírito durante a noite que perdeu o filho, né, que desencarnou o filho, e que durante a noite, aí relatos, né, de reuniões com os filhos, até nenês, filhos, né, criança de creche mesmo, se encontrando com o pai e com a mãe, que até a orientação do espírito, dizendo, olha, não fica sofrendo tanto, não tem que estar tão densa, não tem que estar tão para baixo que aí não consegue ir onde está. E aí vê assim, não foi um ambiente para baixo, isso é para cima. Para cima onde? Viaja com a velocidade do pensamento, por ser rápido. Mas causou êxtase na Antonina e todos que descreveram. Então, o acolhimento dessas regiões é no plano espiritual superior. Não quer dizer que esses espíritos dessas crianças vão conviver dali para cima, ao contrário, vão dali ter o acolhimento e preparação para o retorno. E nesse vai e vem, retorno, felizmente tem essas coisas, assim como nós por mais que nós temos as nossas dívidas, as nossas situações necessárias de reparação, mas nós vamos ter esse momento. E quem se esforça para ser um pouquinho melhor, quem se esforça para praticar o bem, vai ter esse acolhimento, por mais que seja dolorosa a nossa por-vida aí, tudo. É mundo espiritual, vou pensar só nessas coisas ruins. Tem muita coisa boa. Só o acolhimento, só a gente sente merecer desencarnar e ser acolhido numa cama, onde for, nesse hospital, e nós vamos sentir uma sensação
tão boa quando alguém for ali conversar com a gente, talvez não vá conhecer no primeiro momento, vai receber uma água, alguma coisa, um olhar amigo, isso conforta muito. Se vê os relatos dos espíritos, olha como foi importante para mim receber aquele primeiro olhar, a primeira coisa, eu perguntei onde é que eu estava, e aí, de uma forma fraterna, não é assim, tá morta, te entrega, ué. Claro que há situações que às vezes a pessoa né, o que vai se fazer? É atraída a áreas mais difíceis, ou às vezes não consegue sair do túmulo, nem consegue sair do cemitério. Tem isso. Mas não é ao acaso, porque a pessoa não vai sentir esse impacto, porque o campo mental dela está absolutamente interligado a isso. Durante a encarnação também dá nesse conflito de vingança, disso, daquilo, não vai ser um choque para quem desencarna numa situação dessa. Vai ser depois de um acolhimento, quando tiver um determinado momento. Mas quem tem um propósito mínimo de procurar ser alguém melhor, aproveitar melhor, né? Mesmo que sejam os minutos finais, as horas finais, os dias finais, meses, anos finais, que são esses da nosso até o nosso desenlace, de procurar ser melhor. Esse esforço não é compensado porque tem um livro do outro lado que está dizendo, vai ler pelo esforço. Ao natural, bons espíritos, em nome da luz, que têm a necessidade e o prazer em auxiliar alguém, não está ali o nosso conforto. Pode ser, vai ser nominado ou não, ou vai ser conhecido ou não. Esse acolhimento existe. Agora, se não houver esse acolhimento e quem está enxergando de fora uma situação tenebrosa daquela, lá, cemitério, lá para baixo e tal, e sendo torturado, não é porque passou a ser torturado, já estava sendo torturado, não estava encarnado, e nem percebia, e não vai perceber do outro lado. Esse processo é lento e gradual também. Quando se tem essas oportunidades no desdobramento do sono, ou no mundo espiritual, e aí experimenta momentos de êxtase, qual é o grande objetivo? Estimular. Coisa boa, mas existe isso, então existe o céu. Você é católico, né? Então existe, que coisa maravilhosa. Ou tá lá, aí eu no hospital, tudo organizadinho, bonitinho, perfumado, limpinho. Aí tem uma praça na frente. Mas que coisa, onde é que eu fui acolhido? Meu plano de saúde está pagando isso. Aí os espíritos pensam nessas coisas. Aí vai ter a palavra amiga, não, você não foi acolhido aqui, vai com calma, não pensa nessas coisas agora, vamos caminhar um pouquinho, vem comigo. Vai caindo em si, isso é mérito, isso é consequência, porque o campo mental desse que desencarnou já estava num processo de preparação e para superar. Mas deixei coisas para trás que me atormentam. Isso é para depois, tem tempo. A luz não tem pressa. Jesus não tem pressa. Não é que não tem pressa nenhuma, nós estamos aí há milênios aí batendo cabeça. Quantas encarnações nós estamos jogando às vezes para trás, quantos encontros, quantas situações. Felizmente, a gente, além de meditar, de orar, de pensar nessas coisas, nós temos esses momentos que possibilitam que a gente, à luz de pequenas leituras, né, e pequenos textos, a gente possa pensar sobre essas coisas. Isso é a nossa gratidão. Sempre eu agradeço e renovo essa gratidão. Hoje é a primeira semana do ano, dos nossos estudos. Agradecer esses momentos, o Evangelho no lar, além de agradecer todas as coisas, né? Saúde, o que nós temos, o que a gente vivencia. Agradeço muito esses grupos nossos aqui, que seja aqui, que é interação entre encarnados e desencarnados. Desencarnados estão junto conosco, tá? Cada um no seu lar, e cada um no momento ao qual tiver acesso também. Não é esse assunto porque está dizendo, porque vai coisa por tal livro, mas a conexão do pensamento. De parar para pensar. Quantos espíritos também podem agradecer a oportunidade de poder pensar nisso? E alguns, quem sabe, dizendo e pensando também, pô, mas por que quando eu era encarnado não tive essa oportunidade? E hoje estou aqui, estou ali, hoje estou tendo essa oportunidade. E por todas essas coisas, é só a gratidão que é a grande resposta que a gente tem a dar. Agradecer a Jesus, agradecer aos nossos
amigos do mundo da luz, que, em nome de Deus, sempre nos dão o conforto de associar pensamentos, de ter acesso a esses assuntos que advêm do plano espiritual e chegam até nós, com a nossa imperfeição, mas com um determinado esforço de procurar compreender cada vez mais o que nos dá a resposta verdadeira da vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Foi, pessoal.